O quarto ventrículo é o quê? É o seguinte, no momento que o sistema nervoso está sendo desenvolvido, existem espaços no interior do sistema nervoso central. Estes espaços, eles no encéfalo são chamados de ventrículos, né? Vão formar ventrículos, os ventrículos encefálicos. Lembrando que o encéfalo é formado por quais regiões? Pelo cérebro, ok? O cérebro formado por duas partes, pelo telencéfalo, lá na embriologia eles devem ter falado isso para vocês, né? Então, o telencéfalo, ok? E o diencéfalo. Telencéfalo, formado pelos giros e pelos lobos, tá? O diencéfalo, formado pelo hipotálamo, pelo tálamo, né, pelo epitálamo, né? Então, isso vai formar o diencéfalo. Além disso, o chamado também subtálamo, e alguns autores dividem ainda num quinto elemento do diencéfalo, chamado de metatálamo. Mas, enfim, aqui, ó, diencéfalo, telencéfalo, os dois formam o cérebro. Beleza. Além disso, existe também além do cérebro, o encéfalo é formado pelo tronco encefálico, formado por três partes, nós já conhecemos, mesencéfalo, ponte e bulbo, e também formado pelo cerebelo. Então, essas estruturas constituem o que nós chamamos de encéfalo. Então, veja o seguinte, aqui no encéfalo, no interior dele, existem, então, espaços. Esses espaços nós denominamos de ventrículos encefálicos. Lá na região do cérebro tem dois ventrículos, um à direita e outro à esquerda, que nós chamamos de ventrículos laterais. Abaixo dos ventrículos laterais, então, na região do diencéfalo, existe um terceiro ventrículo situado nesta região do diencéfalo, é denominado de terceiro ventrículo. Abaixo deste terceiro ventrículo existe um canal que conecta o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. O nome deste canal é aqueduto mesencefálico. Esse aqueduto mesencefálico abre-se no quarto ventrículo. Esse quarto ventrículo é formado pela porção aberta da ponte do bulbo e, superiormente, pelo cerebelo. Então, entre o tronco encefálico e o cerebelo, falando de uma maneira mais simples, encontra-se o quarto ventrículo. Bom, nós veremos mais à frente no nosso curso que os ventrículos são preenchidos por líquido cefalorraquidiano. Então, aqui no quarto ventrículo, existe líquido cefalorraquidiano, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque em todos os ventrículos encefálicos, nos quatro ventrículos, existe a formação de líquido cefalorraquidiano, que uma vez produzido nos ventrículos encefálicos, ele é drenado para o ventrículo que está imediatamente abaixo. Então, por exemplo, abaixo dos ventrículos laterais encontra-se o terceiro ventrículo, que também produz o seu líquido e drena aquilo que veio dos ventrículos laterais em direção ao quarto ventrículo. O quarto ventrículo também produz líquido cefalorraquidiano e drena esse líquido. Drena esse líquido para onde? Vai drenar esse líquido para o espaço subaracnoide, que encontra-se externamente aos ventrículos. Então, aqui, ó, aqui eu tenho o espaço subaracnoide. E daqui esse líquido veremos que ele será drenado para estruturas vinculadas aqui à parte mais superior, né, do nosso encéfalo, chamada de granulações aracnoides. Daí, das granulações aracnoides, este líquido cefalorraquidiano vai para o interior dos seios da dura mater, e dos seios da dura mater, este líquido cefalorraquidiano será drenado para uma importante veia, chamada de veia jugular interna. Bom, mas isso não é objeto da aula, só falei em termos gerais para vocês. Então, vamos voltar para o quarto ventrículo. O quarto ventrículo possui limites
Quais são os limites do quarto ventrículo? Então, superior é o aqueduto mesencefálico. Este aqui é o aqueduto mesencefálico. Inferior é o canal central do bulbo. Este é o canal central do bulbo, que se continua indo até a medula espinal. Na medula espinal nós teremos também um canal central da medula, tá? Tem líquido cefalorraquidiano lá dentro? Tem sim, tá bom? Pequeno, mas tem, uma quantidade muito pequena. Então, limite superior aqueduto mesencefálico, limite inferior canal central da medula, limite lateral, os chamados recessos laterais. Recessos laterais são as paredes, óbvio, vou ser redundante, as paredes laterais deste ventrículo, né? Então, encontram-se nesta disposição aqui, onde eu estou passando aí o laser point. Bom, gente, aí é o seguinte. Topografia do assoalho do quarto ventrículo. Então, o quarto ventrículo, nós tínhamos a seguinte visão. Aqui está o cerebelo, tá vendo? O cerebelo forma o teto do quarto ventrículo, tá vendo? O teto do quarto ventrículo. Então, o que nós fizemos? Giramos essa peça, imagina, eu girei esta peça, agora, onde o cerebelo encontra-se posterior, e este assoalho, nós vamos enxergá-lo agora nesta vista aqui. Enxergamos o assoalho do quarto ventrículo, que é formado pela porção aberta da ponte e do bulbo. Então está aqui o cerebelo. Bom, o que nós vamos enxergar no assoalho do quarto ventrículo? Então vamos lá. Nós vamos enxergar um sulco chamado de sulco mediano. Este é o sulco mediano. Então veja que ele encontra-se na mesma linha do sulco mediano posterior. Aqui nós enxergamos o sulco mediano. Bom, em seguida, enxergamos lateralmente ao sulco mediano as eminências mediais. Então, estas aqui são as eminências mediais, tá bom? Eminências mediais. Em seguida, eu enxergo também um sulco chamado de sulco limitante. Não tem eminência medial? Lateralmente a ela, um sulco limitante. Este é o sulco limitante. Perfeito? Todo esse aqui, ó, um sulco limitante. Depois, enxergo também uma estrutura chamada de locus ceruleus. Essa estrutura acidentada que encontra-se lateralmente ao sulco limitante, superiormente. Isto aqui, ó, acinzentado, é o locus ceruleus. Locus ceruleus é um importante centro onde encontram-se núcleos da formação reticular do tronco encefálico, aquele sistema ativador reticular ascendente, o SARA, responsável, por exemplo, por nos manter atentos, né, atenção seletiva, nos manter alerta. Então, aí do locus ceruleus, profundamente a esta região aí existem núcleos, ok? E estes núcleos da formação reticular, os núcleos vinculados ao locus ceruleus, são os principais núcleos com noradrenérgicos, né, do nosso corpo, ou seja, responsáveis aí por uma das vias para nos manter em alerta, especialmente em uma atenção seletiva, né? Responsáveis também por nos despertar, enfim, várias funções que não cabe aqui falar. Próximo, colículo facial. Colículo facial é esta projeção arredondada que encontra-se imediatamente abaixo da eminência medial. Esse aqui é o colículo facial. Okay? Este é o colículo facial. Então, abaixo da eminência. Tá? A eminência é isso daqui. Essa projeção mais arredondadazinha são os colículos faciais. O colículo facial tem esse nome por quê? Porque por aqui curvam-se aqui as fibras de um nervo chamado de nervo facial. Lembra que eu falei do nervo facial? Os núcleos do nervo facial encontram-se mais profundamente, tá? Aí na chamada região da ponte, né? Posterior da região da ponte. Mas o que acontece? Mais superficialmente existem aí os núcleos
o nervo abducente, que é aquele responsável por abrir os olhos, né? Na verdade, fazer a abdução do bulbo do olho. E mais superficialmente encontram-se as fibras do facial, que fazem uma curva no núcleo do abducente. Então, o que acontece? Aqui a gente observa, tá, lesões nessa região. Por que você está falando isso tudo? Porque lesões nessa região podem manifestar sinais e sintomas o quê? Tanto vinculados ao nervo facial, como também ao nervo abducente, porque eles estão bem associados, bem aqui, ó, abaixo desse colículo facial, a gente vai encontrar estas estruturas. Bom, próximo, área vestibular. Esta daqui é a área vestibular. Essa parte mais triangular que nós estamos enxergando aqui, trata-se da área vestibular. A área vestibular é formada por núcleos, ok? Os chamados núcleos vestibulares. Esses núcleos vestibulares estão relacionados com a informação vinculadas a equilíbrio, tá? Vão influenciar, vão estabelecer conexões com o próprio cerebelo, vão estabelecer conexões com o cérebro, vão estabelecer conexão com o próprio tronco cefálico, vão estabelecer conexão com a medula. Nós vamos ver 4 grupos de núcleos, né, vestibulares, né, superiores, inferiores, mediais e laterais, estão relacionados a esta área vestibular, portanto, é uma área, nas suas profundezas, vinculadas ao equilíbrio e à regulação da atividade motora também. Tá bom? Próximo, fóvea superior, fóvea inferior. Fóvea superior e a parte da fóvea inferior. Superior, inferior. Estrias medulares do quarto ventrículo, também denominadas de estrias acústicas, porque estão relacionadas, né, à parte aqui dos núcleos vestibulares, tá bom? Então, estrias medulares do quarto ventrículo são essas estruturas aqui. Trígono do hipoglosso. Nós já vimos que o hipoglosso trata-se do 12º par de nervo craniano, então os núcleos do hipoglosso encontram-se profundamente ao trígono do hipoglosso, que é este aqui, é um trígono mais superior. Inferiormente ao hipoglosso, ao trígono do hipoglosso, a gente encontra o trígono do vago, trígono do vago. O nervo vago, ele possui vários núcleos, então os núcleos dorsais do vago encontram-se aí nesta porção, mais profundamente aqui a esta porção, tá? Então, trígonos do vago, nervo vago, importante nervo, porque está relacionado a atividades diversas, né? Atividades vinculadas à motricidade das nossas vísceras, e veremos isso mais à frente no nosso curso, tá? Nervo vago vai inervar a região da laringe, do esôfago, do coração, dos pulmões, dos brônquios, do estômago, do baço, do pâncreas, da vesícula biliar, do fígado, dos rins, tá? Do duodeno, uma porção do intestino delgado, uma porção do intestino grosso. Pouca coisa, né? Então veja que ele é muito importante, o nervo vago, tá? E este aqui, ó, trígono, o hipoglosso, é um nervo que está relacionado à motricidade da língua. Motricidade da língua, ó, o órgão da fonação. Aí nós temos aqui uma próxima estrutura vinculada a esta região, que é a chamada área pós-trema. A área pós-trema, ela é esta área aqui, ó. Esta área mais acinzentada que eu estou mostrando aqui para vocês, lateralmente ao trígono do vago, ok? A área pós-trema. Esta área pós-trema, ela daqui partem, né? Tem químios receptores que partem para o interior aí do tronco encefálico e vão influenciar a formação reticular, reflexos vinculados ao vômito. Então, estímulos químicos, né, que estão dispersos ali no líquido céfalo-raquidiano, são capazes de evocar reflexos do vômito. Então, essa área pós-trema é importante para isso, né, para reflexos vinculados ao vômito, tá? Então, este é um ponto, a área pós-trema. E, por fim, óbex. O óbex é esta porçãozinha aqui, ok?
vinculadas aqui à parte final do véu medular inferior, ok? Esse é o óbex. Pronto, gente. Passei bem devagar, bem tranquilo, para que vocês tivessem uma ideia a respeito aqui das estruturas vinculadas ao quarto ventrículo. Então, essa daqui é a chamada fossa romboide do quarto ventrículo, que é a fossa romboide do quarto ventrículo, é o assoalho do quarto ventrículo, que possui essas estruturas. Citei alguma informação geral a respeito de cada uma dessas estruturas. Aí nós vamos aqui para o teto do quarto ventrículo. O teto do quarto ventrículo, nós sabemos que está vinculado ao cerebelo, portanto, vinculado a dois véus medulares. Um véu medular superior, este é o véu medular superior, e este, o véu medular inferior. Ok? Véu medular inferior, véu medular superior. Bom, nesse teto do quarto ventrículo, nós vamos encontrar aderido, sobretudo aqui ao véu medular inferior, um plexo chamado de plexo coroide ou corioide do quarto ventrículo. Eu não disse que o quarto ventrículo produz líquido céfalo-raquidiano? Então, a estrutura responsável pela produção do líquido céfalo-raquidiano, não apenas neste ventrículo, mas nos demais ventrículos encefálicos, são os plexos coroides. Então, em cada um dos ventrículos encefálicos encontramos plexos coroides. Então, eles fazem uma diálise do sangue. São densamente vascularizados, recobertos por células ependimárias, que são células da glia, tá? E eles conseguem filtrar o sangue, fazer uma diálise do sangue, daí formam o líquido céfalo-raquidiano, que depois de ser produzido, de circular, no chamada circulação licórica, esse líquido céfalo-raquidiano mistura-se ao sangue. Então, é um filtrado do sangue, é como se fosse a linfa, né, que a gente vai ver aí ao longo do nosso corpo, nas outras regiões do nosso corpo, tá? Mas, deixando bem claro, isso aqui não é a linfa, é o líquido céfalo-raquidiano, e esse líquido céfalo-raquidiano nós veremos na aula de circulação licórica para que ele presta, né, quais são as suas funções, enfim, não cabe comentar a respeito disso agora. Eu digo para vocês ainda que aqui no teto do quarto ventrículo existem aberturas. Existem 3 aberturas no teto do quarto ventrículo, 2 laterais que encontram-se nos recessos, ok? Nos recessos, e uma mediana. 2 laterais e uma mediana. As aberturas laterais nós denominamos de aberturas de Luschka. Então, aberturas laterais são estas aqui, uma à direita e outra à esquerda, obviamente. E existe uma abertura mediana, a de Magendie. Esta aqui é a abertura mediana de Magendie. Estas aberturas do quarto ventrículo drenam o líquido céfalo-raquidiano para fora do quarto ventrículo, para o espaço subaracnoide do encéfalo, tá bom? Então é isso aí que seriam os pontos neste slide. Finalmente chegamos no mesencéfalo. No mesencéfalo, é essa estrutura. O mesencéfalo aqui encontra-se num corte transversal, tá? E olha só, uma secção transversal do mesencéfalo revela o seguinte: 2 grandes partes do mesencéfalo. Uma porção mais anterior, chamada de pedúnculo cerebral, e uma porção posterior, chamada de tecto. Tá aí o tecto. Então, eu observo o seguinte: aqui no pedúnculo cerebral, nós vamos observar uma base e vamos observar um tegmento. No teto, nós vamos observar uma lâmina chamada de lâmina quadrigeminal. Nós vamos entender o porquê disso mais à frente. Okay? Os limites do mesencéfalo. Tá? E o mesencéfalo agora numa vista anterior. Sua porção superior está relacionado com a porção superior do pedúnculo cerebral. Então, aqui nós vamos observar a porção mais superior do pedúnculo cerebral. A porção inferior está relacionada à base do pedúnculo cerebral. Portanto, isto aqui, a base do pedúnculo cerebral. Limite superior e inferior. Nós vamos ver que
na topografia do mesencéfalo, numa vista posterior, encontramos bolinhas. Essas bolinhas nós denominamos de colículos superiores, essas estruturas arredondadas, tá? São os colículos superiores e abaixo deles os colículos inferiores. Nós sabemos que os colículos superiores estão relacionados com informações da via, observem, da via visual, E os colículos inferiores estão relacionados com informações da via auditiva. Agora percebam, o colículo superior possui uma porção, partindo dele membranosa, né, umas fibras, que vão fazer conexão com uma estrutura arredondada lateralmente. Esta estrutura que faz a conexão com esta porção aqui, tá? Nós damos o nome de braço superior do colículo. Então, o braço do colículo superior é este aqui. E observem que aqui, inferiormente, existe também um bracinho. É o braço do colículo inferior. Braço do colículo superior, braço do colículo inferior. Vai lá. O colículo superior, ele estabelece conexão com uma estrutura que nós vamos chamar de corpo geniculado lateral, e isso aqui eu vou chamar de corpo geniculado medial. Os corpos geniculados são projeções do tálamo, uma estrutura do diencéfalo. Então, existe uma conexão dos colículos superiores e inferiores com estruturas talâmicas. Quem faz essa conexão são os braços dos colículos. O braço do colículo superior liga este colículo ao corpo geniculado lateral e o braço do colículo inferior liga este colículo inferior ao chamado corpo geniculado medial. O medial, colículo medial, daqui partem fibras que vão para o córtex auditivo, e daqui do colículo, do corpo geniculado lateral, partem fibras que vão para a via visual, para o lobo occipital. Muito bem. Dito estes pontos, então eu falo que no tecto existem os colículos superiores, os braços dos colículos e o aqueduto mesencefálico. Professor, cadê o aqueduto mesencefálico? Nesta visão eu não enxergo, porém, nós já vimos que aqui enxergamos no interior, né, logo abaixo da lâmina quadrigeminal, abaixo dos colículos, nós enxergamos aqui, ó, o aqueduto mesencefálico. Bom, deixando claro, o que seria essa lâmina quadrigeminal? A lâmina quadrigeminal que eu estou me referindo, refere-se exatamente a isso aqui, ó. Esses 4 colículos formam uma lâmina que lembra um corpo, que a gente chama de corpo quadrigêmeo do mesencéfalo. Esse corpo quadrigêmeo do mesencéfalo é formado a partir da união dos 4 colículos. Por isso, lâmina quadrigeminal, por conta dos colículos que formam no seu conjunto o corpo quadrigêmeo, tá bom? Então aqui nós enxergamos ainda no teste, então, aqueduto mesencefálico. Este é o aqueduto mesencefálico. Esta é a lâmina quadrigeminal. Numa vista, então, uma secção sagital, enxergamos mais posteriormente no mesencéfalo a lâmina quadrigeminal com o colículo superior e inferior, formando aí esta lâmina, a lâmina quadrigeminal. Pedúnculo cerebral. O que a gente pode falar um pouquinho do pedúnculo cerebral? Bom, o pedúnculo cerebral, ele possui uma fossa interpenducular. Este é o pedúnculo direito e esquerdo, né? No meio deles uma fossa, chamada de fossa interpeduncular. Fossa interpeduncular. Muito bem. O que mais? A gente observa que no assoalho, né, desta fossa, encontra-se aqui uma substância, chamada de substância perfurada posterior.
Tá vendo esses furinhos, esses crivos? Nós chamamos de substância perfurada. Aqui adentram vasos sanguíneos para esta região, tá bom? Outra coisa, sulco medial ao pedúnculo, né? A gente observa dois sulcos, um sulco medial, outro sulco lateral. Este é o sulco medial, da onde parte aqui, ó, o chamado nervo óculo-motor, né? O terceiro par de nervo craniano, já falo mais dele. E lateralmente, aqui, ó, esta porção aqui lateral, entre os colículos superiores e inferiores, ó, tem um sulco, tá vendo? Esse aí é o sulco lateral do pedúnculo. Por fim, né, conforme eu disse, existem nervos cranianos que emergem desta região aí do mesencéfalo. Quantos nervos cranianos? 2. Veja que no bulbo nós vimos 4, na ponte vimos 4, no mesencéfalo veremos 2. Quais são? Nós temos o terceiro par de nervo craniano, que é o nervo oculomotor. Esse nervo oculomotor, como o nome indica, está relacionado à motricidade dos olhos, com a movimentação do globo ocular. Sua topografia, onde ele emerge, no pedúnculo cerebral, no sulco medial. Então, este aqui são os nervos oculomotores. Aqui nós vemos o quarto nervo craniano, o NC4, que é o nervo troclear, também vinculado à oculomotricidade. Então, nós temos 3 nervos vinculados à oculomotricidade, né? O oculomotor, então o terceiro par de nervo craniano, o quarto par, que é o nervo troclear, e o sexto par, lembre-se dele lá, o nervo abducente, que está lá na ponte, tá bom? Então, vemos aqui o nervo troclear. O nervo troclear, ele é um único dos nervos cranianos que tem, né, que as suas raízes, suas fibras, projetam-se posteriormente ao tronco encefálico. Todos os demais saem anteriormente ao tronco encefálico. Pode ver, pode notar. Todos os nervos que eu mencionei até agora, né? Então, o oculomotor, o nervo trigêmeo, o nervo abducente, o facial, o intermédio, que é ramo do facial, o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o nervo hipoglosso. Então, todos os nervos mencionados até então saem anteriormente no tronco encefálico, emergem anteriormente no tronco encefálico. Veja que esse nervo aqui, ó, o troclear, é o único que emerge posteriormente ao tronco encefálico. Aí ele faz uma volta no tronco encefálico, certo? Então passa lateralmente aí o pedúnculo cerebral e se projeta anteriormente junto com os nervos da oculomotricidade. Aqui eu encerro esta aula, até o nosso próximo encontro.